foi me passado pelos meus tios, pelos meus avós, pelo meu pai, pela minha mãe, pessoas que viveram nessa época e pessoas que conheciam a história, pessoas que contaram a história pra gente. Talvez se você for na Igreja Batista lá da Praça José Bonifácio, talvez lá tenha relato disso daí, tenha em algum livro de história da igreja, que houve uma congregação aqui mantida pela Igreja Batista, certo? A história real desse culto aqui na ilha, no Guarujá, começou em 1928, com a minha família, na casa do meu bisavô, que se chamava Manuel Teixeira Chaves. Esse meu bisavô, ele mudou para cá fugido da guerra. E ele foi evangelizado por um missionário batista, que desceu aqui também no Porto de Santos, um missionário que trabalhava na Igreja Batista da Praça José Bonifácio, em Santos, da primeira Igreja Batista de Santos. Então, esse missionário evangelizou ele por volta de 1914 a 17, e ele se converteu, e os filhos juntamente com ele também. E em 1928, a Igreja Batista abriu um trabalho aqui no Guarujá. Esse trabalho funcionava regularmente na Rua Cavaleiro Nami Jafé, que hoje é a Rua Cavaleiro Nami Jafé, ao lado da estação do trem da Avenida Leomil. Essa igreja funcionou até meados de 1955, ali naquele local, quando houve alguns problemas e a Igreja Batista abandonou o trabalho aqui do Guarujá. Praticamente o trabalho foi abandonado. Mas a igreja continuou, o culto continuou, um culto autônomo, sem denominação, ou com denominação, mas sem o apoio de uma denominação, né? Até meados de 1955, 59. No período que a igreja ficou, vamos dizer assim, sem o apoio da denominação, sem o apoio de denominação nenhuma, meados de 1958, 56, um irmão da minha tia Maria Vilhena Chaves, ele se converteu na Igreja Presbiteriana Independente de Santos. E ele sabia que havia este culto aqui e que havia essa igreja formada aqui, e ele apresentou o pastor Paulo Martins de Almeida a esse grupo. E o pastor Paulo prontamente abraçou esse trabalho e trouxe a denominação da Presbiteriana Independente para cá, para o Guarujá. E se instalou nesse local que nós estamos até hoje. Então, foi quando houve a fusão daquele grupo batista com o grupo presbiteriano e formou essa igreja que existe até hoje. Esse grupo que se reunia lá nessa congregação, eles compraram um terreno onde está a igreja hoje. Foi comprado um lote. Onde a igreja está situada hoje são 2 lotes, que foram unificados, logicamente, com a construção da igreja depois, no futuro. Eles adquiriram esse lote e fizeram uma igreja pequena, com 2 águas. Deve ter fotografia desse templo agora, né? Desse templo pequeno, que existia no sopé do morro. Depois, a igreja comprou um terreno na Vila Maia, no loteamento Maia, um outro lote. Por acaso, uma tia minha, que é filha desse meu bisavô, ela era a dona do lote ao lado que a igreja adquiriu. Então a igreja fez uma permuta desse lote aqui no centro pelo lote do Jardim Maia, da Vila Maia, né? Do loteamento Maia. Então ela permutou, a igreja permutou e construíram esse templo já na gestão do pastor Polino. A igreja era constituída de famílias humildes. Famílias humildes. Então, tudo que tem aqui foi suor de famílias humildes. Suor de famílias humildes, famílias dedicadas ao Senhor, famílias que contribuíram. Com mão de obra. Isso, mão de obra. Aquele que não contribuía com o seu dízimo, contribuía com o seu dízimo, mas contribuía além de tudo com a sua mão de obra também,
a igreja promovia muitos almoços, você lembra, Marco? É. Muitos almoços, domingo, almoço mesmo, para poder bancar, para poder construir isso daqui. Então, na verdade, esse culto ele começou em 1928 e ele perdura até o dia de hoje, aqui nesse local. Primeiramente como Igreja Batista, depois sem o apoio da Igreja Batista e agora como Igreja Presbiteriana Independente. Esse culto começou em 1928 e perdura até hoje. Então, na verdade, a igreja não vai fazer 44 anos. A igreja está fazendo 80 anos. Mas como organização, ela tem 44 anos. Quando eu cheguei aqui, não tinha igreja ainda. Tinha apenas lá embaixo, o salão. O salão puro, sem banco, sem púlpito, sem nada, né? Não tinha nada. Estavam construindo tudo aqui em cima. Eram apenas 8 famílias que tinha nessa época, que na direção do Sr. Gabriel, Sr. Ezinho, o pai do Abimael, Benedito Lemos, Sr. Quirino, Antônio de Paulo, que era o ferreiro, e João Mafra, Edésio, Benedito Sodré, esses foram os construtores daqui tudo. Com a ajuda das mulheres que faziam a comida aqui em cima, na cozinha onde é o berçário hoje, né? A escola dominical da gente era assim, né? nesse clima. A gente lá embaixo, ouvindo todas as pancadas de pedreiro, de tudo aqui em cima, quase não se ouvia nada deles fazendo aqui. E depois a gente ia embora, quem queria, e eles subiu para comer essa comida, feita pela Dona Linda, Dona Adelaide, Dona Áurea, Dona Ernestina, que é a mãe do Abimael, Dona Sofia. Não tínhamos pastor, o pastor era o Paulo Martins, que vinha fazer batismo, casamentos e tal, e os outros ajudavam, né? Os presbíteros, que não tinha presbiteriano organizado ainda, tinha uns salteados, né? Mas eles ajudaram muito nas pregações, nos estudos, né? Em 64 foi que nós tivemos o Ataíl Rangel Polina, que foi o nosso primeiro pastor. E de jovens contados nos dedos, mas não eram jovens maus, eram muito adolescentes, mas eles ajudaram muito na construção. Porque o principal naquela época da gente era construir, era fazer alguma coisa aqui em cima. Eu só tinha lá embaixo, né? Mal nem mais, tinha um banheiro aqui para a gente usar e a cozinha para fazer a comida. Era Abimael, Samuel, Alexandre, Lúcio Lemos, Zoraide, Neide Couto, as minhas filhas, Ruth, Elza. Era esses os jovens que tinha, viemos de caminhão para a igreja, nesse tempo eu vim na Bulé. Eu, como era a privilegiada que estava chegando, tive o lugar de sentar com a Dona Alice Antônio, quando não tinha neném novo, quando ela não estava grávida, a Juvalie, foi depois, mas no princípio eu tinha o direito de ficar com eles embaixo, né? Mas depois da Juvalie ficou grávida, e o Marco nasceu, aí a Rose nasceu, me perderam, me tomaram o lugar. Era em cima, e a gente vinha cantando, era muito bom a gente estar em cima daquele caminhão, não sei o que. Quando a gente chegava, descia ali naquela rua, não tinha a feirinha, né? A gente descia ali naquela ruinha onde tem a feirinha hoje, né? Parava aqui, quem passava ficava olhando aquela loucura. Quem passava ficava olhando aquela loucura, aquele povo, aquela molecada, gente velha, gente nova, tudo em cima do caminhão, parava em cima do caminhão, alegre, porque estava a gente. E o caminhão ficava esperando até a escola dominical acabar para levar a gente de volta, impreterivelmente todos os santos domingos. Foi isso que me fez ficar de pé aqui no Guarujá, foi que me fez, que deu vida, que me fez passar a dor que nós estávamos sentindo, que vinha de Brasília assim desorientado, porque ela perdeu o filho, né? Foi bom, foi muito bom. Eu vi muitas conversões, vi muitas mortes, vi muitos batismos, mas vi muitas conversões também. Muito bom. Nunca se fechou a porta. Problemas podia haver de ficar sem dinheiro, como nós ficamos há poucos anos atrás, o senhor deve saber, sem um tostão, mas as portas do inferno não prevaleceram contra essa igreja. O que era interessante, que quando chegava no final do ano, na passagem do ano, nós tínhamos um senhor chamado Manuel, que ele vinha lá da enseada e trazia batata doce e outras coisas mais para assar aqui no muro, aqui em cima, para poder servir as pessoas, as pessoas ficavam até o final, até 1 ou 2 horas da manhã aqui, na passagem do ano.
E todos ficavam muito felizes, era uma alegria. A igreja, o templo, já foi modificado muitas vezes. A senhora pode falar mais ou menos de que maneira que esse templo já foi? A porta desse templo era com frente para essa rua do Contorno, né? Nossa porta era lá para frente da rua do Contorno. Mesmo na época que eu me casei em 55, a saída da igreja era para lá da rua. O departamento de senhoras foi aquele início em 18 de dezembro de 39. Foi a primeira reunião que eles tiveram. Era a congregação aqui? Era a congregação. Na época, foi dada a palavra a uma senhora que estava visitando, e ela leu Atos 9, de 36 a 43, que falava sobre Dorcas, aquela que fazia coisas boas para as pessoas, sabe? Então, eu cheguei aqui na igreja em 1967, logo após eu ter me casado com o seu Lúcio, que é filho do Benedito Lemos de Souza e Dona Rosa Teixeira Chaves, que foram os fundadores, né, a família fundadora da igreja. O pastor Polino, ele trabalhava na Caixa e ele fez um empréstimo todo mês, eu ia pagar. Enquanto meu marido foi tesoureiro, eu ia pagar a mensalidade da hipoteca. Foi usado para construção, né? Ele foi usado para construção. E ainda não tinha levantado o salão social. E meu marido ajudou também a levantar o salão social, juntamente com os outros irmãos da igreja. Da época do pastor Manuel Vicente, foi feito o piso. Meu pai trabalhava na marmoaria, do qual onde nós compramos esses pisos. E ele saiu, o patrão do meu pai fez os pisos até mais em conta, né, para poder... Aí foi colocado tudo ali naquele terreno do lado, ali onde é esse prédio. Isso. O caminhão veio, trouxe ali aquela tonelada de cascalhos, né? Então, a pensão o Polino fez com o intuito de a gente hospedar mocidades quando viesse de São Paulo, os pastores, pessoas que viessem fazer algum trabalho na igreja, que era muito difícil de subir e descer no mesmo dia, em São Paulo para cá. Então, foi feito com esse intuito, mas como houve problemas financeiros, né? Então, resolveram fazer um pensionato. Então, resolveram fazer... Aí alugaram, né? Alugaram para a dona Magnólia, né? Então, ela alugou, não sei quantos anos, parece, não sei se foi 10 ou 15 anos que ficou alugado. Depois, na época do pastor João, que conseguimos rever o pensionato, né? E se a igreja conseguiu pagar a hipoteca e conseguiu chegar no que chegou, graças ao pensionato, que o pensionato ajudou muito. E depois que o pastor João chegou, aí que pediram, né? E entrou em justiça também, né? Porque já tinham tantos anos, né? Mas depois tudo se normalizou. E então a igreja já tinha crescido mais, nós estávamos precisando das salas, né, para fazer escolas dominicais. Então foi onde foi dividido e aí ficou tudo para a igreja, né, todo o prédio. Depois foram feitas outras coisas, quando o pastor Samuel chegou, a igreja ainda era banco, né, os bancos igual bancos de cinema. A primeira coisa que o pastor Samuel fez foi fazer a campanha, né? E nós fizemos um livro de ouro para comprarmos os bancos. Aí demorou para chegar os bancos não vieram do jeito que era para vir, aí queriam devolver, aí já meu marido já não era mais presbítero, já era o seu Moisés. Aí queriam devolver, mas aí meu marido olhou e falou, olha, pelo preço da madeira, pelo preço que foi, é melhor nós ficarmos com isso do que voltar para trás, porque aí eles não vão fazer. Não vão mandar os bancos do jeito que nós tínhamos comprado. Aí era para vir uma mesa, não veio a mesa, eles mandaram uma tábua bruta, e aí o pastor Samuel falou, seu Lúcio, o que eu faço com essa tábua? Aí o Lúcio falou, manda pôr no caminhão e levar na minha oficina que eu vou fazer a mesa. E assim foi feita a mesa.